Olá, isto começa bem porque eu estava aqui a falar com um dos meus assistentes sobre astrologia, naturalmente. Ora bem, e as vibrações planetárias. Ora bem, hoje o prometido é devido. Houve imensas pessoas que ao longo destas últimas semanas me têm perguntado: existe astrologia kármica? Como é que é o karma? Pode-se ver um karma num horóscopo? Reparem, esta é a imagem do horóscopo da última aula, porque eu já estou a chamar isto, é uma espécie de curso de astrologia selfie, ok? Facebook selfie. Ora bem, e hoje a ideia era falar, sim senhor, a astrologia kármica. Agora vou-vos confessar uma coisa. Eu sou formado em Química, adoro matemática, física nuclear, eletricidade, estatísticas. Será que eu acredito verdadeiramente na astrologia kármica? Deixa-me só ligar aqui esta aparelhagem para eu depois ver, sobretudo, quem é que me está a mandar vamos lá, as mensagens. Estava eu a dizer que, sendo eu tão cético, será que eu acredito que existe mesmo a astrologia kármica? E assim, eu no princípio não acreditava. Mas depois, o que é que aconteceu? Comecei a perceber-me que há pessoas que nascem com determinado tipo de dons. Se calhar há pianistas com 4 ou 5 anos que já começam a tocar piano muito melhor do que a maioria dos adultos. Há pessoas que nascem com determinado tipo de traumas que não há explicação. E então o que é que eu comecei a fazer? Comecei a ver, a analisar esses horóscopos e a ler muitos, digamos, muitos casos de muitos livros de astrologia kármica e começou-se a fazer uma certa luz. Comecei a perceber que afinal fazia algum sentido o facto de existir a astrologia kármica. Porquê? Porque e esses livros, esses mestres que escreveram esses livros, explicavam que a vida tem mais sentido se houver astrologia kármica. Ou seja, se aquilo que eu sou, ou seja, aquilo que eu fui no momento em que eu nasci, fosse o resultado de uma série de ações que eu eventualmente fiz na vida anterior. Há uma outra corrente da astrologia que diz que essa astrologia chamada kármica pode ser entendida como uma espécie de herança genética. Ou seja, as características do meu avô, ou do meu bisavô, ou da minha bisavó, e que não estavam ainda completamente equilibradas e harmonizadas, parece que eu vou nascer, eu ou os meus irmãos, ou alguns da minha família, vão nascer com essas características para as poder corrigir. Ou seja, há várias vertentes, há várias escolas de astrologia e cada uma delas vê a astrologia kármica de uma maneira, digamos, mais matemática, outra de uma maneira mais mística. Bom, isto fez tanto sentido para mim que há uns, sei lá, 15, 20 anos comecei a fazer pequenos cursos de astrologia kármica. Os cursos de astrologia kármica duram algumas semanas, normalmente começam em junho ou julho, por isso, se depois desta conversa toda houver interesse por parte de, sei lá, bastam 8, 9 pessoas já é o suficiente para eu arrancar com um curso de astrologia kármica. É evidente que as pessoas que querem fazer este curso vão ter que saber bastante ou alguma coisa da astrologia, já saber o que é que são as quadraturas, os planetas, etc, etc, para perceberem a essência da astrologia kármica. E há um planeta que a maior parte dos astrólogos kármicos ou de que fazem astrologia kármica dão muita importância, dá muita importância, que é ao planeta Saturno. Portanto, eu vou-vos explicar como é que se vê no mapa astral o karma das pessoas. Se a pessoa tem um karma mais ou menos poderoso no horóscopo. Ora bem, vou ser muito sintético e muito simples. Todas as pessoas que têm um horóscopo extremamente harmonioso, vou explicar o que é um horóscopo harmonioso. É ter, por exemplo, reparem
reparem nos aspectos. Neste caso, que vocês já conhecem, temos aqui umas triangulações extremamente positivas. Temos aqui mais triangulações muito positivas. Isto quer dizer que, à luz da astrologia kármica, esta pessoa tem pouco karma. Ou seja, tem a vida mais facilitada. Aqueles que nasceram com as chamadas quadraturas, oposições, conjunções complicadas, desafios muito, muito difíceis no seu horóscopo. Essas são aquelas que, de algum modo, abusaram do poder, usaram exageradamente o poder sobre os outros. E ainda há outra parte da astrologia kármica que é extraordinária. Aconselho-vos um livro escrito por Stefan Arroio, Astrologia, Karma e Transformação. Já se fizeram dezenas de edições em português, mesmo aqui do continente. Stefan Arroio, Astrologia, Karma e Transformação. É um livro extraordinariamente revelador. Eu comprei-o, não quero mentir, mas eu acho que o comprei à volta de 81, qualquer coisa assim. E a partir daí, lendo esse livro, eu disse, epá, realmente está aqui um tesouro para descobrir. Porquê? Porque ele interpreta este horóscopo, mas apenas, assim como eu já vos interpretei este horóscopo, estas características desta pessoa, então ele vai interpretar à luz de uma nova filosofia, que é a astrologia kármica. E eu vou-vos dar assim, numa hora e pouco, uma ideia mais, digamos, muito simples de como é que estas coisas funcionam. Bom, obviamente que os vossos signos e as vossas informações estão a perguntar de previsões, qual é o ascendente, etc. Se vai casar este ano. É assim, eu hoje não quero dizer que eu dou extremamente muita importância a todas estas pessoas e agradeço o facto de estarem a seguir. Mando o meu boa noite para todos e vou tentar falar mais devagar, sobretudo para aqueles que estão no Brasil. E eu sei que há muitos seguidores destes selfie astrais diretos no Brasil e vou, sempre que me lembrar, vou falar um bocadinho mais devagar, porque eu depois acelero, porque apaixono-me por aquilo que estou a dizer e às tantas estou a falar mais depressa. Bom, mas vou tentar lembrar e pedir aqui às pessoas que estão aqui comigo que se eu começar a acelerar muito, me façam sinal, dizer, não, acelera menos. Bom, e queria dizer-vos o seguinte, todos os planetas têm uma interpretação kármica. Vou explicar isto de uma maneira muito singela. E depois vamos ver também outros fatores que são a cabeça do dragão, a lua negra, as casas d'água, os signos intersetados. São tudo fatores que estão no nosso horóscopo e que nos interpretam e ajudam só a perceber o karma, o nosso karma, o que é que está no nosso passado que limita, ensombra o nosso presente, esta vida presente. Eu, como era um bocadinho cético, antes de estudar astrologia, também era muito cético em relação à astrologia kármica. Então, mas como é que é? As pessoas morreram, desapareceram, o espírito, etc, etc. Isto fazia-me muita confusão mental, porque sou muito racionalista. Mas a pouco e pouco, as revelações foram tão grandes, tão justas. Eu via coisas nos horóscopos das pessoas que elas reconheciam como limitações, dificuldades, problemas, e eles estavam lá marcados no horóscopo à luz da tal astrologia kármica, e então eu comecei a pensar, se calhar faz sentido. E no meu próprio horóscopo, todos nós temos pontos mais fáceis e mais difíceis no nosso horóscopo. O que a astrologia kármica diz é que os pontos difíceis do nosso horóscopo são energias que nós estamos, nesta vida, a tentar polir e melhorar. Aquilo de mais positivo que está no nosso horóscopo,
os tais trígonos, sextis, aqueles planetas muito poderosos e muito fortes. Por exemplo, a Lua. Se uma pessoa tiver uma Lua em Caranguejo, que é o signo onde pertence a Lua, já é um bom sinal. É sinal de que a Lua não está ligada a um karma muito complexo. Mas, por exemplo, uma Lua em Escorpião, não sei se alguém que me está a ouvir tem a Lua em Escorpião, já pode ser um pequenino sinal de que tem um problema kármico a ver com a sua Lua. Percebem? O Mercúrio, por exemplo, em Peixes, o Mercúrio em Escorpião, são sinais de que aquele planeta tem uma pontinha de é preciso resolver essa energia. Segunda parte, porquê é que temos karma? Porque nós não somos perfeitos. E eu acredito hoje em dia na astrologia kármica porque eu não custa-me acreditar que uma pessoa em 50, 60, 70 ou 80 anos, ou até, infelizmente, aquelas pessoas que morrem prematuramente com 20, 30, 40 anos, como é que em 20, 30 ou 40 anos nós podemos aperfeiçoar a nossa relação com o universo? Como é que nós podemos equilibrar todas as energias que estão presentes no nosso horóscopo? Não é possível, é impossível. E nós cometemos excessos. Excessos de poder, excessos, por exemplo, de controle sobre os outros, até criminalidade, roubo, engano, excesso de poder, a pessoa que leva os outros a fazerem ou conduzirem ou obrigá-los a eles a fazerem aquilo que ela própria quer. Ora, isto vai gerar karma. Portanto, ou seja, todas as atitudes morais, ou políticas, ou religiosas, ou sexuais, ou qualquer coisa que não estejam completamente aperfeiçoadas ou que não sejam aperfeiçoadas, vão poder gerar o tal karma. E como é que a pessoa sente isso? A pessoa sente isso quando tem a sensação de que na minha vida, sempre que eu quero fazer isto, não consigo. Parece que bate numa parede de vidro. Parece que bate numa dificuldade que não consegue ultrapassar. Há ali uma coisa inexplicável. Eu queria fazer isto, ou queria casar, ou queria namorar, ou queria... E parece-me que vai uma primeira experiência fracassada, uma segunda experiência fracassada, uma terceira experiência fracassada, uma quarta experiência... Epá, e a pessoa começa, será que é das minhas reencarnações? Será que é o meu karma? Em grande parte dos casos é exatamente isso. Se os que me estão a ouvir, boa noite a todos, se os que me estão a ouvir têm um problema extremamente difícil de resolver na vida, quer seja dinheiro, saúde, trabalho, amor, etc, etc, ou doenças, e parece que aquilo não passa, parece que é uma coisa que a persegue mais que 3, 4, 5 vezes durante a vida, então vamos começar a desconfiar que há aqui um karma que atraiu essa experiência. Para quê? Para que a pessoa tenha mais consciência daquela imperfeição que teve. Obviamente não tem culpa disso, porque foi vivida noutras circunstâncias, noutro tempo, se calhar há muitos séculos atrás, e que a pessoa não tinha sequer noção ou não tem sequer noção de que aquilo foram experiências anteriores que não foram vividas, digamos, da melhor maneira. Portanto, agora vamos ver isto por outro prisma. Há pessoas que têm dons extraordinários. Há pessoas que nasceram com dons para a poesia, para a dança, para o bailado, para a música, para a eletricidade, para trabalhos manuais, etc. Nascem com características extraordinárias e que parece que já nascem, olha, por exemplo, para idiomas. Ouvem-se dizer várias histórias de que uma miúda ou um miúdo com 2, 3, 4 anos já sabe falar francês e inglês e percebe, tem muita apetência para aprender idiomas estrangeiros, enquanto que outros não têm. Enquanto que outros têm dificuldade justamente nisso. Ora, isto é astrologia kármica. Esta predisposição benigna, esta digamos, esta apetência natural, este dom, ou beleza, ou inteligência, ou uma característica excepcional, isto tem a ver com um bom karma, digamos. Isto diz a própria astrologia kármica. Ora bem, e como é que nós, astrólogos, olhamos para um horóscopo e vamos descobrir que karma é que esta pessoa tem? A primeira coisa a fazer é descobrir a cabeça do dragão.
Normalmente ela está marcada no nosso horóscopo através de uma espécie de colchete ou de headphones. E, portanto, é, às vezes... olha, aqui tenho um horóscopo em que vos vou mostrar justamente a chamada cabeça do dragão. Estão a ver? A 25 graus de Caranguejo. As primeiras aulas desse curso de astrologia é justamente aprender a ler esta posição. Esta pessoa tem a cabeça do dragão em Caranguejo. Isto quer dizer que ela vai ter que desenvolver energias caranguejo, que foram as energias que menos foram desenvolvidas na vida passada, ou nas vidas passadas. Portanto, as vidas passadas, digamos, viveram-se muito dentro do signo oposto ao caranguejo. Qual é o signo oposto ao caranguejo? Capricórnio. Ou seja, e por acaso, é curioso, que esta pessoa tem muitos planetas no signo de Capricórnio. Quer dizer que ela vai ter que deixar ser um bocadinho menos Capricórnio e ser um bocadinho mais caranguejo. E o que é ser caranguejo e não ser Capricórnio? Vou explicar. É ser menos dura, ser menos racional, ser menos autoritária e ser mais flexível, mais emotiva, mais emocional. Ou seja, esta pessoa precisa de soltar as emoções porque nasceu desconfiada. Nasceu com medo de dizer aos outros: eu gosto de ti, protege-me, preciso de ti, preciso do teu carinho, do teu amor, da tua atenção. Esta pessoa nasceu com características Capricórnio muito fortes. E o Capricórnio, aparentemente, é muito mais autossuficiente. E por isso, ela vai ter que aprender a ser caranguejo. E os caranguejos e as caranguejas que me estão a ouvir sabem bem o que é ser caranguejo. É a casa, a família, a imaginação, o proteger os outros. Se têm filhos, antes dos filhos adormecerem, ainda vão lá à caminha, quando eles estão a adormecer, para ver se está tudo bem, se estão bem tapadinhos, se não têm frio, se não têm calor. Ou seja, o caranguejo é protetor, é maternal, é paternal. E muitas vezes faz isso com os outros. Às vezes até faz com os pais, vejam lá. Umas vezes há caranguejos que até parecem pais dos próprios pais. Oh pai, não faças isso. Oh mãe, não faças aquilo. Portanto, há uma série de características. Isto quer dizer, estou a falar das características do caranguejo. E são essas características que esta pessoa precisa desenvolver. Porquê? Porque ela é muito Capricórnio. E Capricórnio é muito reservada, tem medo de pedir. Portanto, esta pessoa tem que aprender a pedir. Pedir amor, ternura, atenção, etc, etc. Portanto, isto é um dos pontos que faz com que as pessoas, ou os astrólogos, possam ler um ponto extremamente importante no seu horóscopo, que é a astrologia kármica, através da, como é que se chama? Cabeça do dragão. Não se esqueçam, tomem nota. A cabeça do dragão é um dos pontos mais importantes para se perceber que limitações é que eu tive no meu nascimento e que vou ter que suplementar, que ultrapassar ao longo da minha própria existência. Obviamente, uma pessoa que faça psicanálise, psiquiatria, psicologia, astrologia, autoterapia, sei lá, autoanálise, meditação, vai ter muito mais facilidade de libertar-se da tal carga, das tais dívidas do passado. Bom, outro fator, já todos ouviram falar, é a chamada lua negra. Não vou desenvolver muito, porque isto não é um curso de astrologia kármica. Isto é apenas uma pequenina abordagem. Esta é a lua negra. A lua negra é um lado instintivo e secreto nosso que nos limita. Nos limita porque foi, talvez, um poder exagerado que a pessoa usufruiu. A pessoa exagerou, maniatou, controlou alguém pessoalmente, financeiramente, sexualmente, ou até houve determinado tipo de características que usou desmesuradamente e por isso mesmo ela vai ter que reequilibrar essas energias. E onde é que o astrólogo vai ler isso? Através da lua negra. Depois há planetas retrógrados. Não sei se já ouviram falar. Mercúrio retrógrado,
toda a gente ouviu falar de Mercúrio retrógrado. Eu acho que até se exagera naquela importância que normalmente se dá ao Mercúrio retrógrado. O Mercúrio está retrógrado, não devo assinar contratos, não devo fazer... Eu sou mais pacífico na relação com essas coisas do Mercúrio retrógrado, mas não é isso que nos chamou a esta conversa. Os planetas retrógrados são outro sinal de que há uma energia que não está bem resolvida. Mercúrio retrógrado, ou Vênus retrógrado, ou Júpiter retrógrado, ou Marte retrógrado, quer dizer que as energias ligadas àquele planeta estão a precisar de ser afinadas, aperfeiçoadas. Nós somos obras de arte, obras espirituais, que vamos evoluindo ao longo da existência. E uma pessoa que tem Marte retrógrado é porque a sua ação marciana, a sua capacidade de luta, de exagero, se calhar chegou à crueldade. E, portanto, ela vai ter que controlar de novo a sua energia para a luta. Luta é o deus da luta, é Marte. Marte é o deus da guerra. Portanto, ela vai ter que saber guerrear sem ferir os outros. Porque tem um Marte por resolver. Ora bem, então vamos ver isto ainda de outra maneira. Nós temos o Sol, temos a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, até Plutão. Ora bem, qualquer destes planetas no nosso horóscopo pode ser indicador de um processo que não foi concluído energeticamente de uma maneira positiva. E vamos começar pelo Sol. Um Sol, o astrólogo vê um horóscopo e diz: epá, há aqui problemas kármicos relacionados com o Sol. O que é o Sol? É o brilho, mas é a individualidade, é o egocentrismo. E certamente, aquilo que o astrólogo vai ver é que esta pessoa provavelmente, muito provavelmente, exagerou a nível... Foi uma espécie de rei Sol. Mandou em todos. Teve um ego do tamanho do mundo. As coisas tinham que se fazer como ela queria, como ela achava bem e não como os outros esperavam. Portanto, o que é que essa pessoa tem que reorganizar? Ser mais versátil, ser menos egocêntrica, ser menos individualista, perceber que afinal o mundo não gira todo à sua volta e as outras pessoas também têm o seu sol, ou seja, também têm a sua individualidade. Então, e se for um problema kármico ligado com a Lua? Olha, agora estou a dirigir-me a todas as pessoas que tiveram problemas de infância terríveis, abandonos, separações, sofrimentos, doenças, tiveram que mudar de país quando eram crianças, sofreram imenso na infância, problemas com a mãe, com o pai, com irmãos, abandono, colégios internos, isolamento, falta de comunicação. Portanto, a infância, a casa, a sua raiz, a sua capacidade de se relacionar com os outros vai ter que ser objeto de uma melhoria, de um equilíbrio. Ou seja, estas pessoas parece que estão cá para reaprender as relações com a família, embora, e isso é que é mais dramático, embora muitas vezes essas pessoas tenham tido experiências muito difíceis na relação com a casa e com a família. Ou seja, há aqui dois trabalhos. É que, por um lado, foram traumatizadas ou traumatizantes as suas relações na vida anterior e, por outro lado, elas têm que fazer um duplo trabalho, que é, na vida atual, tentar fazer e conquistar aquilo que não lhes foi dado de mão beijada. Então, vamos imaginar um caso. Eu vejo no horóscopo que a Lua está muito kármica, ou seja, que a Lua é um símbolo de grandes problemas kármicos. Então, a pessoa nesta vida teve problemas com a casa, com a família, com o lar, na infância, traumas, perseguições, guerras que a obrigaram a mudar de casa, a aldeia, perderam a casa, a relação, foram abandonados pelos pais. Mas, e isto por uma questão kármica. Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que elas abusaram ou usaram excessivamente, isto diz a astrologia kármica, que abusaram exageradamente dessas características e por isso agora foram um bocadinho expostas a dificuldades, mas têm que fazer a paz, têm que se pacificar em relação à casa, à família, o que não é nada fácil, eu sei. Limpar karma, que como se diz
em astrologia kármica é das coisas mais difíceis, porque é lutar contra as nossas tendências naturais. Uma pessoa é agressiva, muito cruel. Se calhar é cruel e agressiva porque karmicamente ela foi agredida pelos outros e tornou-se agressiva para se defender. E depois nasce nesta vida com uma crueldade, um espírito de vingança, uma agressividade fora de lugar. Bom, já falámos do Sol, já falámos da Lua, agora vamos falar de Mercúrio. Se a pessoa tem problemas kármicos relacionados com Mercúrio, vai ter problemas em usar da melhor maneira o Mercúrio. O que é Mercúrio? É a cabeça, a inteligência. Uma pessoa que tenha um belo Mercúrio no horóscopo pensa, tem um discernimento, uma capacidade de comunicação acima da média. E se a pessoa tem um problema de karma através do seu Mercúrio, quer dizer que a sua cabeça, os seus dotes intelectuais, a sua inteligência, a sua capacidade de imaginação foi usada sobretudo para benefício próprio no passado. Vocês não se lembram, ninguém se lembra do que é que se passou, mas foram limitados, foram usados em benefício próprio e não em benefício da relação com os outros. E por isso a pessoa já vai nascer com problemas kármicos associados a Mercúrio. E quais são os problemas que podem surgir nesta vida? As pessoas que nos estão a ouvir e que se sentiram incompreendidas, que têm uma cabeça que às vezes não as ajuda a relacionar-se com os outros, que às vezes não são entendidos pelos outros, tiveram problemas com irmãos, ou tiveram problemas na comunicação e na relação com os outros, então provavelmente têm um Mercúrio kármico, ou seja, têm um Mercúrio que precisa de ser resolvido. Então as pessoas têm que se abrir, comunicar, ler mais, escrever. Se não sabem falar, mandam por escrito. Se não conseguem falar com alguém, mandem um SMS. Portanto, vão ter que desenvolver a energia de Mercúrio, que foi a tal energia que foi usada de uma maneira menos habilidosa, menos harmoniosa, se calhar na última reencarnação ou nas últimas reencarnações. Eu chamo a atenção, como isto é um tema muito polémico e que nem todas as pessoas acreditam, tentem aceitar que se tiverem um problema de relacionamento, de comunicação, nasceram com problemas de vocais, com problemas de não sabem falar, não sabem comunicar, têm dificuldade em falar, são excessivamente tímidos, são apáticos, são demasiado introvertidos, provavelmente é porque têm um problema kármico relacionado com Mercúrio. Mas esse problema kármico vai ter que se ultrapassar. Portanto, vão ter que começar do novo, começar do nada. Mas eu estava a dizer que nós podemos, os mais céticos, podem entender, se não querem acreditar que isto foi por causa do karma, ou seja, de reencarnações anteriores, até porque há religiões que aceitam a reencarnação e há outras religiões que não veem com bons olhos as reencarnações. Para essas que não veem com bons olhos as reencarnações, pensem isto de outra maneira. Elas têm essas características, mas se calhar por uma questão genética. O pai, o avô, o bisavô, o seu antepassado tinha aquelas características. E ela veio a herdar essas dificuldades, esses problemas, para quê? Para os aperfeiçoar. Portanto, vai dar ao mesmo. O que importa é que, havendo karma ou havendo características genéticas menos harmoniosas que nós herdamos dos nossos antepassados, o que é importante é que a gente faça o trabalho de casa para esta vida, ou seja, melhore e harmonize o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão. É preciso harmonizar. E todos nós, vamos lá, todos nós temos um ou dois planetas mais, vamos lá, kármicos. E por isso nem todos nós temos que resolver as 10 energias dos 10 planetas, dos 10 astros. Ou seja, há pessoas que têm Vênus e Mercúrio para resolver, outros têm Plutão e Saturno, outros têm Júpiter e não sei o quê. Portanto, cada um tem um trabalho desta vida para ser corrigido. Bom, depois de Mercúrio vem Vênus. E as pessoas que me estão a ouvir e que tantas vezes me escrevem a dizer: veja no amor, já casei 2 vezes, tenho azar aos amores, ninguém me entende.
Isto aqui são dezenas de mensagens que eu recebo. Veja o meu amor, o casamento, não encontro, ninguém me entende, ninguém me ama. Ora bem, então, provavelmente, nesse caso, há um problema kármico relacionado com Vênus. Porquê? Porque Vênus é o casamento, os amores e as relações de longa duração. Portanto, muitas destas pessoas que me pedem insistentemente: veja os amores, veja o casamento, ainda não consegui casar, tenho azar nos casamentos, já tive 2 ou 3 ou 4 relações que não funcionaram. Provavelmente, muito provavelmente, o seu problema, dessas pessoas que normalmente me escrevem essas mensagens, é um problema relacionado com Vênus. E Vênus é o amor, e as relações, e os casamentos, e as relações de longa duração. Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que elas, na vida passada ou nas vidas passadas, se existem reencarnações, eu ainda estou a pôr em causa, porque eu não quero, digamos, vender-vos esta imagem, isto são só, esta ideia, são só sugestões. Quer dizer que essas pessoas não usaram Vênus, o equilíbrio, a diplomacia, a sensibilidade na relação com os outros na vida passada, ou os seus antepassados não conseguiram equilibrar essa energia e, portanto, o seu trabalho, a sua limitação, o seu azar, isto parece uma coisa mágica, parece bruxedo, eu não consigo resolver a minha vida afetiva. Não é bruxedo, é Vênus kármico. E o que é Vênus kármico? A pessoa tem que aceitar mais os outros como eles são. Porque sem querer é demasiado egocêntrico ou pensa que os outros gostam daquilo que ela gosta. E ela tem que aceitar-se a si como ela é e aprender a aceitar os outros como eles são. Isto é que ajudará a resolver Vênus. Também, claro, comunicação. Dizer aos outros o que é que esperam deles. Porque muitas vezes tem uma primeira relação, os outros exploraram-na. Tiveram uma segunda relação, os outros enganaram-na. Tiveram uma terceira relação e os outros atraiçoaram-na. Eu começo a desconfiar que esse Vênus é kármico. Ou seja, esse planeta Vênus tem, digamos, uma interpretação kármica no seu horóscopo. E, portanto, se um astrólogo vir o vosso horóscopo, vai descobrir que, se calhar, qual é a razão daquele Vênus ter uma energia kármica. Ou seja, se calhar fugiram à justiça, não foram equilibrados, não foram moralistas, foram um pouco mais individualistas. Talvez excessivamente individualistas. E agora, estas dificuldades no casamento e no amor são só apenas uma chamada de atenção para que as pessoas têm que corrigir esse Vênus. Obviamente que isto não se pode dizer num direto, tem que ser caso a caso, tem que ser num curso de astrologia kármica, tem que ser com os horóscopos das pessoas. Eu normalmente faço isso nos meus cursos de astrologia kármica. Eu cedo o horóscopo de cada um dos presentes, faço o desenho e a pessoa, à medida que vai correndo o curso, vai analisando o seu horóscopo através daquilo que eu vou dizendo nas várias aulas. Em termos de totalidade, são 11 aulas, mas depois eu agrupo isto em aulas maiores e, portanto, são, no fundo, 5, 6 sessões, digamos, uma vez por semana. Normalmente é em junho, julho. E se houver alguém interessado em inscrever-se para esse curso de astrologia kármica, pode ir ao meu site, pode mandar, digamos, mensagens através do Facebook, do YouTube. Olha, mais uma vez, agradeço, porque nós subimos imenso nestas últimas semanas. Creio que com a vossa participação, muito obrigado por já estamos praticamente a caminho dos 8.000. Começámos com 6.000, já estamos praticamente em 8.000. Muito obrigado por terem partilhado, muito obrigado por terem subscrito, digamos, o nosso, porque não sou eu só. Tenho aqui uma grande equipe de ajudantes, uns que tomam conta do som, outros tomam conta mais do marketing, outros fazem a edição de imagem. Aquele que trabalha mais, para o respeitar, é o Francisco,
que esse nunca falha, porque esse percebe um bocadinho de edição, um bocadinho de som, um bocadinho de tudo, e é ele que vai gerindo esta pequena equipa de trabalho. Mas estava eu a dizer que assim que... por isso eu estava a agradecer. Muito obrigado mais uma vez às pessoas que se foram subscrevendo o meu canal. Por isso é que eu digo, não é meu, é nosso canal YouTube, porque somos muitos a trabalhar nisto. E, portanto, por isso já conseguimos subir mais 2.000 subscrições. Quando chegarmos aos 10.000, deitamos foguetes, fazemos uma festa e ficam todos convidados para... Vamos juntar num lugar público qualquer, num fim de semana, e vamos fazer uma grande lanche, um piquenique, uma coisa qualquer. Bom, por isso, escreva, mando tal coisa do sininho. Toda a gente tem a mania de falar no YouTube. O sininho. Pronto, o sininho é para que as pessoas depois sejam avisadas quando há vídeos novos. E as pessoas que têm a sua subscrição no meu canal YouTube vão sendo avisadas dos vídeos novos. E neste momento estamos a pôr quê? 2 em 2 dias? 1 por dia? Como é que é? 1 por dia, mais ou menos. Portanto, reparem, todos os dias há vídeos novos. E, portanto, todos os dias vão saber um bocadinho mais da astrologia. Bom, o que é que eu precisava de vos avisar outra vez? Que avise sempre, para não se esquecerem, tem as previsões todas as semanas na Selfie, tem as previsões, se preferem não ler, se preferem ver a minha imagem, eu dizer em vídeo as previsões para a semana, vão ao canal YouTube todas as semanas, tem lá uma imagem que foi criada pelo Francisco também, com umas palavrinhas, as palavras vão mudando de cor semana a semana, ele faz isto com muito rigor. Mês a mês, não, mês a mês muda, mas depois de semana a semana há uma pequena alteração na qualidade e no grafismo das previsões. Portanto, todas as semanas têm previsões ditas por mim. Se tiverem, vamos lá, mais preguiça de ler, também podem ver em vídeo. Estão disponíveis todas as semanas e, de uma maneira muito acessível. Bom, tínhamos falado de Vênus e agora vamos falar de Marte. Que, atenção, muitas das pessoas que me escreveram até agora têm problemas no trabalho. Os problemas no trabalho, aqueles problemas no trabalho que parece que perseguem as pessoas. Eu estive num sítio a trabalhar e fui despedido. Depois estive noutro, abusaram de mim. Depois noutro não me fizeram contrato. Depois noutro pagaram-me mal. Depois noutro não sei o quê. Se o seu problema é um assunto profissional, se o trabalho, a carreira, a relação com o público não funciona bem, é quase certo que o seu problema kármico, o planeta relacionado com o seu problema kármico é Marte. E Marte é a agressividade no horóscopo. E o que é que aconteceu? O que é que motivou, se calhar, essa vossa dificuldade, esse vosso azar? É que foram excessivamente cruéis. Provavelmente, vocês não se lembram, porque eu também não me lembro. Ninguém se lembra do que é que se passou antes. Mas a astrologia dá um bocadinho, ilumina esta forma de ver. E o que é que quer dizer? Quer dizer que essas pessoas têm que resolver a energia de Marte e, a partir daí, as relações com o trabalho, com os empregos, com uma estabilidade profissional, vão ser mais facilitadas. Portanto, se o problema é de trabalho, é de relações profissionais, até de duelos, é de vinganças, problemas com chefes, problemas com colegas que invejam a vossa posição, muitas das vezes... Eu não sou supersticioso. Isto não é magia. Isto é uma coisa muito clara em termos de astrologia. Isto quer dizer que o seu Marte, o vosso Marte, está por resolver. Tem um problema kármico. Está a empeçar aqui este caminho e esta descoberta. Portanto, ou seja, a pessoa tem que regenerar a energia de Marte. E qual é a explicação? É porque usaram Marte demais na vida passada ou nas vidas passadas. Foram militares, cruéis, criminosos. Bom, desculpem. Mas é assim. Tiveram um instinto de agressividade. Não se esqueçam que Marte é o deus da guerra. Tiveram um instinto de agressividade, de guerra, de crueldade, de violência, que trouxeram para esta vida
mas de uma maneira complicada, que é, depois tem problemas profissionais, problemas de mostrar o vosso valor. Porquê? Porque esta limitação, que não será para sempre. As pessoas com problemas kármicos em 20 ou 30 anos de vida, a partir dos 28, entre os 28 e os 35, as ambiências mudam. E muitas vezes a vida melhora substancialmente a partir dos 35, às vezes, quando muito, a partir dos 42. E isto quer dizer que a pessoa já está a limpar a tal energia kármica. Muitas vezes até aos 28 anos é muito difícil. Porque as pessoas estão demasiado dependentes da casa, da família e de acontecimentos que não conseguem controlar. A partir dos 28 até aos 35, sobretudo até aos 42, a pessoa tem mais consciência. E sobretudo se fizer astrologia, se fizer meditação, se tiver autoanálise, se tiver autocrítica suficiente, vai perceber que se calhar o que tem que regenerar é a relação com os outros. Porque foi, se calhar, brutal, cruel, exigente, se calhar também um bocadinho egocêntrica, um bocadinho impaciente. Tem que ter mais paciência, tem que saber esperar, tem que saber pedir também. É o outro fator que eu há bocado falei e que volto a falar no caso de Marte. Bom, muitas vezes os marcianos ou pessoas que têm Marte por resolver partem a cabeça, têm acidentes, partem pés, braços, narizes, etc., cabeças, partem a cabeça muitas vezes na vida. Isto é mais um sinal subtil que o vosso Marte está kármico, ou seja, é um problema kármico relacionado com Marte. Até o Júpiter. Quem tem um Júpiter kármico usou da autoridade, abusou da autoridade. Nós vemos isso hoje na nossa política. Há muita gente a usar e a abusar do seu papel na sociedade. Ou porque é filho de não sei quem, ou porque tem uma profissão na política, ou porque tem não sei quê, e muitas vezes usam e abusam. Nós estamos fartos nos últimos anos de assistir a casos de corrupção, abuso da autoridade, a pessoa que está num lugar X, num banco ou na banca, não é? E por causa disso exagera, tirou proveito do seu prestígio social, das suas características. Ora, isto em termos kármicos vai passar para a vida seguinte, será, se calhar, para esta vida, sob o ponto de vista kármico. O Júpiter tem um problema kármico. E o que é que isto vai dar às pessoas? São aquelas que me estão a ouvir e que têm falta de confiança em si próprias. Se alguém que me está a ouvir tem dificuldade em acreditar naquilo que faz, em si próprio, é uma pessoa com mole, pouco impulsiva, apática, não tem aquela energia de viver. Júpiter é a jovialidade, boa disposição. Se lhe falta Júpiter, vai-lhe faltar, se lhe faltar boa disposição, energia, iniciativa, provavelmente é um primeiro indício de que houve um problema com Júpiter. Abusou do poder, se calhar usou, estava numa posição privilegiada, ministro, sei lá, chefe de uma empresa, chefe de um grupo, chefe de uma aldeia, chefe de um grupo de sacerdotes, chefe numa congregação religiosa. Houve um cargo ligado à lei, à medicina, ou à própria astrologia. Foi um astrólogo que abusou do poder do astrólogo, uma pessoa que manipulou os outros através da sua posição social. E, então, vai nascer nesta vida com falta de confiança em si. Portanto, se tiverem um filho, uma filha, alguém que vocês conheçam, que tem fé, pouca confiança, quero isto, mas já não sei o que é que quero isto, quero aquilo, quero aquilo outro, já mudou de curso 10 vezes, vai para um curso, quero isto e mais quero aquilo, mas não é isto, não me realiza. Este tipo de problemas faz com que o astrólogo comece a perceber, a perceber-se que há ali um problema kármico relacionado com Júpiter. E depois faz-se o horóscopo e tira-se a prova dos 9. Esse Júpiter está com problemas, está com conjunções difíceis, está com quadraturas, oposições, está num signo, esse Júpiter está num signo que não é adequado às suas características e a pessoa fica amorfa, sem ideais, confusa, desorientada. Reparem que Júpiter é a
fé num caminho. Júpiter, olha, este é o dedo de Júpiter. Qual é a função deste dedo? Aliás, as imagens de Cristo e de outros chefes do sacerdócio, da espiritualidade, usam este dedo para quê? Para apontar uma direção. Quando eu uso o dedo de Júpiter é para dizer, olha, vai por ali, vai por acolá. E o que é que isto exprime? Exprime que eu tenho experiência. Não, segue-me, vamos por ali. Uma direção, apontar uma ideia para uma pessoa é usar o planeta Júpiter. As pessoas que têm falta de Júpiter ou que têm um Júpiter kármico, ou seja, um karma relacionado com Júpiter, são dispersas. Querem uma coisa, depois querem outra, depois querem outra, acabam, fazem um curso durante 2 anos, depois desistem e metem-se noutro, e muitos de vós, que me estão a ouvir, se calhar têm filhos ou filhas, que tiraram um curso, fizeram 2 anos, depois foram trabalhar, depois voltaram a estudar, depois queriam outro curso, depois vão-se matricular aqui, depois vão-se matricular ali, e às vezes parece que não sabem o que querem. Ora, isto é um primeiro indício de que há um problema kármico relacionado com Júpiter. Bom, agora vamos ao Saturno. Bom, Saturno dizem... Olha, há uma astróloga maravilhosa chamada Liz Green que... praticamente todos os astrólogos dizem que Saturno é o senhor do karma. Porquê? Porque nós analisamos a posição de Saturno, eu vou dizer onde é que ela está. Neste caso, Saturno está aqui. Eu analisando o signo onde está Saturno, a casa onde está Saturno e os aspectos de Saturno, a partir de todos estes valores, eu vou perceber se há um karma ou não ligado a Saturno na vida daquela pessoa. Saturno é a solidão. Saturno é a ambição. Saturno é a dureza. Se tiveram uma vida muito dura, se muitas vezes tiveram praticamente no momento de conseguir qualquer coisa e à última da hora o casamento desfez-se. Estiveram quase à beira de conseguir uma profissão, um trabalho, um contrato e no último momento a empresa fecha ou não vos faz o contrato. Se o problema é quase ao pé da realização, há um problema e surge um impedimento, isto é sinal de que há um karma relacionado com Saturno. E muitas vezes, o que é que acontece a estas pessoas com Saturno kármico? Quando eram miúdas, quando eram jovens, adolescentes, tinham uma noção de que eram muito mais velhos. Tinham às vezes um ar sério, austero, não andavam a partir vidros ou a jogar futebol com os outros todos, porque estavam mais isolados, com a sensação de que não eram entendidos. E depois chegam à idade adulta com a sensação de que a vida é injusta para mim. Ora, se pensa assim, se revê nesta situação, provavelmente é porque tem um problema ligado a Saturno. E qual foi o problema? O que é que originou? Talvez. Nós hoje estamos aqui a fazer suposições. Porque reparem, eu mal sei ou ando a descobrir o que é que eu faço nesta vida, quanto mais descobrir rigorosamente aquelas pessoas que vão aos bruxos ou às videntes dizer, você foi a Cleópatra, o outro foi Tuareg, o outro foi Luís de França, ou não sei o que, ainda tem ali uma marca no pescoço. Olha, se querem que lhe digam a minha opinião, isso é tudo imaginação das pessoas. Isto é demência, às vezes, por parte dos outros. Portanto, não se pode ver isto assim. Não se pode dizer, você já matou alguém, ou tem medo das tonturas, dos abismos que tem, porque se atirou de um penhasco numa vida passada. Isto é demasiado simplista para perceber a astrologia kármica em pormenor. A vida não é isto. A vida não é só isto. A vida é muito mais complexa. A evolução espiritual é muito mais complexa do que dizer, você perdeu a cabeça, foi guilhotinada e agora, coitadinha, não sei o quê. Não, isto não é assim. Há muitas razões. Há N razões. Se eu vos digo que um curso de astrologia kármica são 11 aulas, 11 aulas são em volume de texto, são para aí 30 ou 40 páginas de texto, e isto para ser uma astrologia resumida, para as pessoas poderem fazer, porque se for 2 ou 3 anos, é impossível as pessoas terem um curso de astrologia kármica em 2 ou 3 anos. As pessoas não têm hoje em dia disponibilidade para isso. Portanto, quando ouvem falar aquelas histórias extraordinárias de que, porque reparem, é uma coisa com a qual eu costumo
brincar. Já foram todos Cleópatras, Maria Antonietas, não sei quê, Tuaregs, ermitas, não sei quê. Há N. Parece que Césares, Cleópatras. Bom, é uma coisa absurda, porque estamos a tipificar excessivamente um tema que é muito mais subtil e muito mais complexo do que isto. Não é assim, eu fui branco, agora tenho que ser preto. Não, não é isto. A astrologia kármica não é só isto. Temos que analisar todos os planetas. Todos os planetas são 10. Portanto, temos que analisar o karma da Lua, do Sol, de Mercúrio, e depois temos que analisar os aspectos todos destes 10 planetas. Portanto, não são milhares de matizes, de processos de análise que temos que utilizar para analisar profundamente a capacidade de analisar karmicamente um horóscopo. Eu estava a falar do Saturno. O Saturno kármico quer dizer que a pessoa abusou também da sua autoridade, mas se calhar através de uma maneira... Foi um chefe. Foi um chefe de Estado, foi um chefe de um partido, foi um chefe de uma aldeia. Foi a sua posição de autoridade, é um bocadinho como o Júpiter, mas diferente. Foi usada excessivamente o seu papel individualista. E, portanto, agora tem que se abrir aos outros. E daí, há bocado eu já expliquei bem o que é que dá um Saturno com karma. Um karma vindo de Saturno é um isolamento, uma incompreensão, uma vida fria, uma sensação de abandono. Não se esqueçam que o Saturno tem anéis de gelo, ou seja, é o planeta do gelo, do frio, das altitudes, das montanhas, da neve, do gelo. Portanto, essas pessoas queixam-se de que têm uma vida fria, sem nexo, sem entusiasmo, sem calor, sem amor, com azar à última da hora, trabalham uma vida inteira durante 20 anos e depois acabam por perder tudo. Isto é um problema de Saturno. Há certamente um problema de Saturno na vossa vida, as pessoas que têm este tipo de problemas, e portanto, aqui a astrologia pode ajudar só para perceber que tipo de energia kármica é que é preciso evoluir. Muitas vezes, estas pessoas fecham-se na Torre de Marfim e têm medo de pedir. Sabem porquê? Porque têm medo de ser rejeitadas. Não pedem porque têm medo que os outros não gostem de si. E por isso, como não pedem, o Saturno tem muito este tipo de ciclo vicioso. Eu não peço que tenho medo que digam que não, e como eu digo que não, eu não peço, os outros pensam que eu sou forte, e os outros depois não me dão aquilo que eu preciso. Se aqueles que me estão ou aquelas que me estão a ouvir são, muitas vezes as mulheres, vê-se muito bem no caso das mulheres. Elas são mães dos filhos, pais dos filhos, enfermeiras dos filhos, do marido, da casa, fazem 500 papéis, fazem tudo por todos. E depois dizem assim, chegam a uma certa altura na vida e dizem assim, olha, eu protegi toda a gente, ajudei a minha família, ajudei os meus filhos, ajudei o meu marido e no fundo estou aqui completamente só. Isto quer dizer qualquer coisa. Quer dizer que o seu Saturno está por resolver, que o seu Saturno está aliado a alguma forma de karma. Portanto, é esse planeta que precisa de ser resolvido. Como resolver? Bom, isto levaria dias, ou seja, pelo menos 10, 15 sessões destas mini-classes, destas mini-aulas de astrologia, através da Selfie Astral, para perceberem como é que se resolve um problema de Saturno. Eu faço isso num curso, faço isso num curso, como vos digo, é junho-julho, por isso tive esta ideia também de ser prático, falar deste tema, porque se houver gente que gosta da astrologia, já sabe um bocadinho da astrologia e quer fazer, são 11 aulas, mas depois reunidas 2 a 2, dá 5, 6 sessões, o máximo. E com aulas teóricas e práticas. Normalmente no nosso site tem o preço, como é que se podem inscrever, etc, etc, etc. Portanto, nos livros, no final dos livros, as últimas páginas também indicam, vou-vos mostrar, arcanos maiores, arcanos menores. Olha, querem ver? Isto na página deste ano, nas previsões de 2019, tem aqui tudo o que é preciso. Na página 470, tem justamente aqui a informação sobre os cursos
da astrologia kármica. Aqui em cima tem cursos de sinastria. É outro assunto. Um dia destes falo sobre isso. Sinastria é perceber como é que uma pessoa influencia a outra. Nós todos conhecemos que há pessoas que fazem bem à vida dos outros e há pessoas que fazem mal na vida dos outros. Isto aprende-se em astrologia de sinastria, ou seja, a astrologia em sinastria. Hoje estamos a tratar de outro assunto, que é a astrologia kármica. Ora bem, depois de Saturno, e eu já vos disse, e repito, e é muito importante, porque muitas pessoas tiveram problemas kármicos relacionados com Saturno. Vou repetir. Se sente que deu e que não recebe dos outros. Se sente que protegeu os outros e os outros não a protegeram, ou não o protegeram. Se sente que foi pai, mãe, irmão, enfermeiro, médico, professor, na vida dos outros, e depois não teve o retorno que acha que merecia por ser tão importante e tão empenhado na vida dos outros, quase de certeza que o seu problema é um problema de Saturno através do karma. Ou seja, o karma está relacionado com Saturno. Tem que aprender a pedir, tem que aprender a explicar que afinal não são muito fortes, tem que aprender os outros vão achar estranho, porque se queixarem, eu preciso de amor, preciso de ternura, preciso de atenção, que é isto que estas pessoas precisam de aprender, começam a dizer, e os outros dizem, o quê? Tu, mãe? Então, mas tu és tão forte, não precisas de ninguém. Ora, isto é sinal de que o vosso problema é de Saturno. O problema kármico tem a ver com Saturno, ok? Portanto, muitas vezes as pessoas de Saturno kármico têm o ar de que são como a padeira de Alves Barrota, ou como uma pessoa lutadora, vencedora, parece que tem tudo, mas depois ela própria sente que não tem nada, que está só, abandonada, e muitas vezes os filhos casam, desaparecem de casa, já deixam de precisar de proteger os outros, e depois já a uma altura, chegam aos 50 ou 60 anos de vida, e depois dizem, olha, afinal agora estou sozinho, eu dei tudo. É mais mulheres do que homens que têm isto. Nos homens isto tem um efeito diferente e não ficará para outra conversa, porque já percebi que grande parte das pessoas que me têm mandado as mensagens são 90% quase de mulheres. Mas se foi mulher mãe, mulher coragem, mulher enfermeira, médica, se protegeu demais os filhos, se até o seu marido se foi embora e se teve que ter um trabalho extra para ajudar os seus filhos, a casa, a família, se tomou conta da vossa família, da mãe, do pai, etc. E depois se sentiu que os outros não retribuíram, o seu problema é de Saturno. Garanto-vos. Portanto, e isso tem que aprender a regenerar essa energia de Saturno. E como é que vão regenerar essa energia de Saturno? É através de alguns ensinamentos, mas o primeiro deles é falar, dizer, porque sabem porquê? Só mais um bocadinho. Estas pessoas têm uma habilidade enorme para adivinhar os problemas que os outros têm. Elas adivinham, são quase que bruxas, adivinham o que é que os outros estão à espera que elas façam. Mas por azar, os outros nem sempre percebem o que elas precisam. E como elas não gostam de pedir, os outros não lhes dão. E depois elas dizem, infeliz, eu dei e não recebo. Isto é a frase típica das pessoas que têm problemas de Saturno, kármico. E por isso têm que aprender a pedir para explicar aos outros que precisam disto ou daquele outro. O meu realizador já está ali a fazer-me sinais de que eu já não vou ter muito mais tempo. E depois de Saturno temos Urano. Problemas de Urano é problemas de relação com a sociedade, com os grupos, com os clubes, com a política, etc. Isto quer dizer que estas pessoas são demasiado explosivas, são demasiado excêntricas, não gostam de ser iguais aos outros, e isso às vezes leva-os a ficarem às vezes completamente sós, isolados e individualistas. E rejeitam a sociedade, apartam-se da sociedade. Eu não quero ser português, eu não aceito os meus pais, eu não aceito a minha família, porque há um lado irreverente e de desconforto. Isto é um sinal de que o Urano foi, se calhar, mal resolvido. Usaram, se calhar, a política ou a vida em termos humanitários de uma maneira mais egoísta. Portanto, têm que resolver essa energia.
Depois há o Neptuno. E o que é ter karma ligado a Neptuno? São as pessoas que são enganadas. Você já foi enganado no negócio, com dinheiro, com empréstimos, desapareceram-lhe com valores, fez um contrato ou dois e depois foi enganada por causa desses contratos? Isso é um problema de Neptuno, em termos kármicos. Ou seja, quer dizer que a energia do Neptuno está por ser resolvida. O que é que têm que fazer? Neptuno é o planeta dos peixes. Tem que ser mais terra a terra. Tem que ser mais organizados. Tem que ser mais terra a terra, mais organizados, porque é isso que lhes faltam. Parece que têm a cabeça num sacerdócio, numa espiritualidade, num lado mediúnico, adivinham coisas, têm telepatias, intuições, têm visões, ouviram coisas quando eram adolescentes e, no fundo, quando chegam à idade adulta, acabam por ser enganados, enganáveis, traídos, desiludidos. Isso é sinal de que falta qualquer coisa por resolver relacionado com o Neptuno. E por fim vem Plutão. Plutão tem a ver com o poder, a sexualidade, a noite, etc. E o que é que um problema kármico relacionado com Plutão pode trazer? Problemas com o poder político, com o poder financeiro, com o poder fiscal, com dinheiros, bancos, etc. Portanto, e poder... Olha, e outra coisa. Julgam ou sentem que os outros querem controlar, que os querem perseguir, recebem telefonemas anónimos, Plutão é o segredo, é a escuridão, é o submundo, é o subterrâneo, etc. Têm perseguições, são perseguidos, não podem exercer facilmente a sua sexualidade ou a sua orientação sexual. Isto pode querer dizer, entre outras coisas no horóscopo, é entendido, estamos a tentar simplificar estes processos. Mas isto pode querer dizer que há um problema de Plutão. Há um problema de karma relacionado com Plutão. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que na vida passada a pessoa abusou do poder sobre os outros. Ou poder psicológico, o poder financeiro, o poder sexual, o poder de levar os outros a fazerem aquilo que ela desejava. E, olha, até o poder mágico. Se calhar usaram ou abusaram de um poder oculto para dominar os outros, como fazia a bruxa da Branca de Neve. Fazia umas poções mágicas para adormecer a Branca de Neve. Portanto, são pessoas que manipularam pessoas através de venenos, de produtos químicos, de exorcismo. Exorcismos não, é o contrário, exatamente. De maneiras de dominar os outros através de meios obscuros, calculistas, etc. E que usaram o sexo, o poder, as heranças, o dinheiro, o poder psicológico relativamente aos outros de uma maneira abusiva. E por isso nascem agora, parece que desprovidos de poder. Ou seja, nascem frágeis, nascem insatisfeitos, não sabem o que querem uma coisa, depois já querem outra. Vivem numa completa ansiedade. A ansiedade tem a ver com o Plutão. Se o seu problema é uma ansiedade constante, insatisfação, quero, não quero, gosto, não gosto, quando quero uma coisa, luto por ela e depois no dia seguinte já não é isto que me interessa, então esse problema quer dizer que há um assunto relacionado com o Plutão kármico. Ou seja, o seu karma provavelmente tem a ver com Plutão. Portanto, vimos hoje de que maneira é que alguns planetas, todos os planetas, podem ser elementos para podermos ler o que é que não está bem no nosso karma, o que é preciso corrigir, e eu acredito, reparem, isto aqui entre nós, eu acredito que tudo se pode ultrapassar. Eu acredito que não há mal que sempre dure. E, portanto, a astrologia pode ser um bom indicador, cá está o tal indicador, que é o planeta, que é o dedo de Júpiter. A astrologia indica caminhos, indica vias.
E eu, quando digo caminhos, é aquele caminho, olha, o caminho de Santiago, o caminho de peregrinações, os caminhos em que nós temos fé de encontrar um resultado, um milagre. Portanto, o Júpiter é o grande senhor, aliás, é o Deus maior do sistema solar e é um dos planetas mais benéficos da astrologia. Ele guia-nos ao longo da nossa existência através de uma pessoa, sei lá, de uma espécie de alma que nos ajuda a encontrar o caminho certo, e esse Júpiter muitas vezes ajuda-nos ao longo da vida a desembaraçarmos, a libertarmos do karma. Há variadíssimas maneiras de descobrir se a pessoa tem ou não tem karma. E o que é o karma? E o que é que esse karma, de que maneira é que esse karma limita as pessoas? Mas a astrologia, a meu ver, e eu sou muito cético, e eu gosto de ver para crer, estamos quase a acabar. Portanto, daqui a 10 minutos acabamos este direto, porque eu tinha prometido fazer um direto de 1 hora, já vamos em 1 hora e 10, vamos ainda avançar se calhar mais 10 minutos para dizer o quê? Há bocado falei-vos das casas de água. Quem tem muitos planetas nas chamadas casas de água, as casas já sabem o que é. Já houve aqui uma aula. Esta é a casa 1, esta é a casa 2, casa 3, casa 4, 5, 6, até à casa 12. E há as chamadas casas de água. Há casas de fogo, há casas de terra, há casas de água e há casas de ar. E quando temos muitos planetas em casas de água, quer dizer que temos limitações que não conseguimos controlar. Ou é a maneira de falar, ou a maneira de agir, ou há limitações. E quando nós temos muitos planetas, nós fazemos um horóscopo. E, por exemplo, neste caso, neste horóscopo de exemplo, temos aqui uma casa d'água cheia de planetas. Isto é outro indício que os astrólogos usam para perceber que esta pessoa que tem 1, 2, 3, 4 planetas na casa d'água, isto quer dizer que há limitações porque tem muitos planetas na casa d'água. Ora, as casas d'água são casas do inconsciente, ou seja, há motivos, situações do inconsciente que limitam essas pessoas a poderem tirar o pleno partido da sua liberdade, do seu individualismo, da sua criatividade, etc, etc, etc. Portanto, a lua negra, já falei há bocado, a lua negra é um ponto que alguns de vós se calhar já ouviram falar, é uma espécie de lua complicada, complexa, ditatorial, há instintos poderosos, são pessoas com feitios muito, muito, muito complexos, são aquelas pessoas que parece que ninguém as consegue dominar. Às vezes, se tivermos um filho ou uma filha ou alguém da nossa família que tem um problema com a lua negra, parece que aquilo é intratável, aquilo é incontrolável, tem uns instintos absurdos, faz isto sem... e deita uma casa abaixo, rasga tudo, Isto pode ser, entre outras hipóteses, pode ser um problema com a lua negra. Porque a lua negra é justamente a lua que rege estes instintos quase que diabólicos, abomináveis, incontroláveis. A lua negra, segundo alguns astrólogos da antiguidade, é que é responsável por terremotos, problemas ecológicos graves, poluição, problemas que trazem mal a todo o planeta. Problemas telúricos, problemas de sismos, problemas de marmotos estão muitas vezes ligados à lua negra. Porquê? Porque a lua negra agita e mexe com essas energias praticamente incapazes de serem dominadas. Portanto, é outro fator que nos ajuda a perceber que tipo de karma é que todos nós temos. Bom, isto foi uma aula de apresentação à astrologia kármica. Foi um bocadinho para vos explicar que nada é por acaso. Se uma pessoa nasce com um defeito físico, um defeito psicológico, uma limitação num músculo, numa doença, uma coisa qualquer, é muito provável, não é certo, obviamente, porque eu também não gosto de ver as coisas assim com aquela... como se o destino estivesse escrito de uma maneira dura e cruel e que a gente
não pudesse mudar nada na vida. Eu não vejo as coisas assim, nem vejo a astrologia assim. Mas, portanto, se uma pessoa tem uma incapacidade, uma dificuldade, um problema, uma repetição N vezes de algo que lhe acontece na vida, seja carreira, família, amor, dinheiro, posses, profissão, a relação com a autoridade, problemas com a lei, assim, uma série de problemas com a lei, uns a seguir aos outros, há um problema, se calhar, kármico relacionado com o planeta. Quais são os planetas? São os 10 e estou quase a despedir-me, portanto, espero que tenham gostado. É um assunto delicado, é um assunto polémico, nem toda a gente acredita, e eu próprio não tinha muita convicção que isto era verdade, que funcionava, mas a pouco e pouco fui percebendo que faz muito sentido a astrologia kármica e que afinal nada é por acaso, que uma pessoa que tem um problema N vezes, não sei quantos divórcios, está só afetivamente há 20 anos, tem problema de finanças que nunca mais dá a volta, tem problemas com a legalidade ou com a lei, uns a seguir aos outros, isto é sinal de que há problemas kármicos. E isto trata-se, na astrologia kármica, trata-se lendo o horóscopo, é uma astrologia muito específica, claro que exige que a pessoa se especialize nesta área, mas se quiserem aprofundar mais... e outra coisa, só agora para terminar, se algum de vós mora muito longe de Lisboa e não pode estar presente nesse curso da astrologia kármica, falem connosco. Deixem uma mensagem por escrito, porque eu arranjarei uma maneira de fazer esse curso à distância. Se vive em Beja, ou em Faro, ou no Algarve, ou no Porto, ou em Braga, ou Coimbra, etc., etc., e não pode vir a Lisboa fazer esse curso, escreva-nos um e-mail, o nosso endereço de e-mail, o nosso telefone, pelo Messenger, contacte-nos de alguma forma e deixe-nos uma mensagem a dizer: eu gostava de ter a astrologia, fazer o curso de astrologia kármica à distância. Já sei muito da astrologia, ou seja, sei pouco da astrologia. Digam-me sempre um pouco qual é a vossa relação com a astrologia. Se percebem muito pouco ou nada, e para eu poder perceber se é útil e vantajoso esse curso ou se é cedo. Se calhar têm primeiro de fazer um curso de astrologia e só depois é que podem fazer esta especialização da astrologia kármica. Mas, até lá, peço-vos 2 favores, partilhem o mais possível, porque se calhar vamos encontrar outras pessoas que achariam interessante ter ouvido esta mini aula de astrologia kármica. É um assunto muito importante, que gera muita polémica. Como digo, eu próprio não acreditava que karma, mas eu tenho que ser aquilo que... Então eu tenho este azar só porque fui não sei o quê. Não, eu não quis acreditar, não acreditava nisto durante muitos anos, mas depois comecei a sentir que afinal faz sentido. Se calhar se uma pessoa tem uma certa limitação ou uma repetição de um problema amoroso, financeiro, trabalho, etc., se há uma área de vida que não funciona, é provável que seja um problema kármico. Então vamos ter que trabalhar esse planeta relacionado com esse problema kármico. Está bem? Até lá, espero por vós no YouTube. Vão vendo as previsões semanais que estão a acontecer. A Selfie está a publicar textos com as previsões semanais. No meu canal no YouTube tem em vídeo também acesso às previsões semanais. São uma ajuda, para não falar no livro, obviamente, que já falei muitas vezes. Isto é um livro com 470 páginas, portanto, com muita informação, com previsões para o dia de nascimento e não só para o mês de nascimento. Não é só para os leões ou para os virgens, não. Para o leão de dia 4, para o leão de dia 5, para o virgem de dia 7 ou 9, etc, etc. Portanto, e depois tem uma segunda parte, como podem ver, tem aqui o Guia do Amor. O que é que eu falo no Guia do Amor? Falo na maneira de combinar, das pessoas se combinarem através da astrologia. Lembro aqui só mais 2 coisas. Não se esqueçam que no meu canal YouTube tem 2 acessos muito simples. Como calcular o vosso ascendente ou como combinar o vosso signo com outro signo. As facilidades e as dificuldades de combinação entre os 12 signos do zodíaco. Há um outro site que é astro.com, para quem não nasceu em Portugal, quem nasceu em África ou na Ásia ou noutro país do mundo e que queira saber o seu ascendente,
podem ir a astro.com. Eu prezo muito este site porque foi fundado por uma senhora chamada Liz Green, que foi a minha professora de astrologia. Portanto, é uma pessoa extraordinária. Eu tive várias aulas com ela, aprendi imenso com ela. Ela escreveu livros maravilhosos. Também escreveu um sobre astrologia kármica, ou seja, ela escreveu um a explicar porque é que o Saturno, que foi um dos planetas que vos falei hoje, porque é que ele é o gerador do karma. Que karma é que está associado a Saturno? Portanto, reparem, ela escreveu um livro com, sei lá, 800 ou 900 páginas só sobre o karma de Saturno. Agora imaginem o que é preciso, uma biblioteca inteira para se ver e descobrir o karma em todos os planetas. Bom, falta alguma coisa? Não. Subscrever o tour. E reparem, juntem-se ao grupo dos amigos da Selfie e ponham-me perguntas dentro desse grupo. Pelo, sei lá, pelo Messenger, façam comentários diretamente no YouTube, que é para que eu perceba ou se têm, ou se desejam, ou se até têm amigos que queiram fazer convosco, e moram em Braga, ou no Porto, ou em Lamego, ou Coimbra, e que querem fazer o curso de astrologia kármica à distância, façam-me saber isso. Porque eu preciso de um mínimo número de 7, 8, 9 pessoas, mesmo que não estejam presentes, mesmo que não morem em Lisboa, nem em arredores, ou Sintra, Estoril, ou Cascais, ou Sacavém, etc. Se morarem longe e não podem estar presentes, contactem-nos, porque há uma possibilidade de fazer o curso à distância. Tudo isso está explicado neste livro, nas últimas páginas do livro, e também está explicado no nosso site paulocardoso.com. Está a maneira de fazer os cursos à distância, o preço, como é que a gente manda. Nós mandamos por correio os vídeos, os CDs, os textos, etc. E a pessoa vai, mesmo à distância. Reparem, olha, eu tenho extraordinários alunos. Olá Porto, olá Coimbra, olá Braga. Tenho alunos pelo menos nestas, tive, e em Faro também, muitos alunos destas 4 cidades que foram brilhantes alunos e fizeram o curso todo por correspondência. Porquê? Porque nós enviamos os textos, enviamos os CDs de áudio e a pessoa ouve o áudio e depois uma vez ou outra nós conversamos, ou uma vez ou outra a pessoa vem a Lisboa, olha, nem que seja uma vez por ano, vem a Lisboa tirar dúvidas e assim vai poder aprender. Portanto, boa noite a todos. Espero que isto tenha contribuído para perceberem um bocadinho melhor como é que funciona a astrologia. Isto não é um assunto complexo, não é um assunto simples, é um assunto que muita gente discute, mas porquê, porque não, qual é a influência? Isto é invisível, isto é uma filosofia, é difícil de arranjar qual é a explicação matemática para perceber como é que funciona a astrologia kármica, mas ouçam, eu acredito, agora acredito, antes não acreditava. Assim como também há muito tempo atrás eu não acreditava na astrologia e agora fiz da astrologia o meu modo de vida, o meu modo de entender a vida, as minhas próprias crises, eu tento, digamos, analisá-las através da astrologia. Por isso é que eu fiz isto durante anos e anos e anos e agora, já não estando a dar consultas, porque neste momento eu não posso dar consultas, eu já não tenho quase que tempo para dormir. Porque estou a preparar livros, estou a dar cursos de astrologia, estou a preparar uma série de outras atividades, estou a preparar exposições em Espanha com palestras a falar sobre este assunto que não é demais referir, que é a astrologia em Fernando Pessoa. Estou a preparar várias palestras. Olha, outra ideia, se moram num lugar que tem uma bela biblioteca, sei lá, Alcobaça, Coimbra, Açores, Madeira, etc., que tem uma boa biblioteca com um bom auditório e querem que eu vá lá falar, por exemplo, isto é bom para as professoras de literatura, e que se quiserem que eu apareça para fazer uma conferência sobre a astrologia em Fernando Pessoa, a importância da astrologia na vida de pessoa, contactem-me, porque tenho muito gosto, já fiz dezenas e dezenas e dão-me muito prazer, porque no fundo é uma maneira de passar este conhecimento. Eu não quero ir embora para a outra vida sem fazer o melhor que eu possa nesta vida, tá bom? Então, olha, até daqui a 15 dias, de hoje a 15 dias, vamos fazer outro direto e aí, atempadamente, vamos fazer, digamos, a publicidade. A própria Selfie vai apontar qual é o tema que eu vou tratar
de hoje a 15 dias, está bem? É porque, entretanto, começam as férias, há gente que já tem os miúdos a começar a ter férias, etc. E às vezes vai ser mais difícil fazer esta periodicidade semanal. Portanto, durante os tempos, vamos para uma periodicidade quinzenal e depois logo se vê, está bem? Muito obrigado. Aliás, as previsões estão lá todas as semanas, mesmo que eu não venha aqui na próxima semana, quarta-feira, as previsões, tanto escritas na Selfie como em vídeo no meu YouTube, estão sempre disponíveis. Bem-ajam, muito obrigado pela vossa atenção. Eu hoje, infelizmente, não pude responder a questões pessoais, porque não se consegue fazer tudo, não é? Hoje foi a astrologia kármica, foi um bocadinho de fazer luz sobre esta área da astrologia. Espero que tenham gostado, espero que tenham ficado menos confusos e que tenham aprendido qualquer coisa. Uma santa noite para vós e que a próxima semana, ou os próximos 15 dias, sejam maravilhosos. E não culpabilizem o destino. Muitas vezes está na nossa mão. E isso é aquilo que a astrologia kármica nos ensina. A perceber onde é que está o meu problema. Porque é que eu atraí este problema. E se calhar, como é que eu vou poder dar a volta a este problema. Espero que isto seja a vossa vida nos próximos 15 dias. Está bem? Muito obrigado.